Bom dia, hoje são 23 de setembro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vamos trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Desenvolvesp, Agência de Desenvolvimento Paulista, cargo de advogado, nível superior em Direito. Esse concurso se realizou em 2014 e o órgão que elaborou as questões foi a VUNESP, uma fundação paulista, VUNESP. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente. Então veja aí, a questão quer que você encontre a única alternativa que traga ali uma oração escrita correta gramaticalmente, sem erro algum, principalmente em relação à crase. Procure essa alternativa aí, depois eu volto. Muito bem, então vamos aí encontrar a única alternativa em que não haja erro de língua portuguesa. Nas 4 alternativas, são 5 alternativas, não é? A, B, C, D, E. Em 4 alternativas, há erros de língua portuguesa em relação à crase. Apenas uma alternativa, não existe erro algum, principalmente em relação à crase. Então vamos procurar a alternativa correta. A alternativa A traz assim, escute bem: prefiro a solidão à ideia de ficar aqui contigo. Aí temos o verbo preferir. O verbo preferir, ele é verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ele pede 2 complementos. Um sem preposição, objeto direto. O outro com preposição, objeto indireto. E não é o preferir nada a ver com do que ou que. A preposição exigida por ele é a preposição a. Então veja aí a alternativa A. Prefiro o que? A solidão, objeto direto. A que? Prefiro a solidão a que? A ideia de ficar aqui sozinho, contigo. Então, a ideia aí é o objeto indireto. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Você nunca pode usar, já expliquei isso aqui em vídeo, o do que aqui é o que.
É errado você dizer assim: prefiro a solidão do que a ideia. Ou prefiro a solidão que a ideia. Não existe esse que em relação ao verbo preferir. A preposição é a que ele exige e não de. Prefiro a solidão do que a ideia. Está errado. É a preposição a, o objeto indireto, e não a preposição de. Então nunca diga prefiro isso do que aquilo. Não, do que não. Prefiro isso a aquilo. Entendeu? Então vamos. Prefiro a solidão, objeto direto, a solidão. A solidão, prefiro a solidão a quê? A ideia. Então a ideia aí, o objeto indireto. Essa crase aí está corretíssima. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o verbo preferir exige a preposição a. Ela está aí. E a palavra ideia é palavra feminina que aceita o artigo a. Então, a ideia aí está com crase porque temos aí a preposição a, exigida pelo verbo preferir, e o artigo feminino a, aceito pela palavra ideia. Então, crase, corretíssima aí. Então, a alternativa A está correta e é a única alternativa que a questão quer. A alternativa B traz assim: prefiro o que? Os perigos do mar, objeto direto. Prefiro os perigos do mar a quê? A essa embarcação. A essa embarcação é o objeto indireto. A preposição a, veja aí, ela está aí. Prefiro os perigos do mar a quê? A essa embarcação. Então você vê que esse aí está com crase. E aí está o erro. Porque aí não é acraseado, aí é sem crase. Porque esse aí é apenas a preposição a exigida pelo verbo preferir. Não há crase aí, por quê? Porque, veja, essa que está aí, essa, pronome demonstrativo. Essa, pronome demonstrativo, não aceita o artigo a. Você diz, essa mulher, e não a essa mulher chegou. Você diz, essa mulher chegou, e não a essa mulher chegou. Então, esse pronome demonstrativo não aceita o artigo a. Se não aceita o artigo a, não pode haver crase. Esse a é apenas a preposição exigida pelo verbo preferir. Então aí o correto seria: prefiro os perigos do mar a essa embarcação. Só que esse aí, sem crase, seria o correto. Apenas a preposição a. A alternativa C, de casa, diz assim: prefiro a morte a uma vida do teu lado. Prefiro o quê? A morte, objeto direto. A quê? A uma vida do teu lado. Viu aí? A uma vida do teu lado, o objeto indireto. Essa preposição aí, você vê o a. O a aí é apenas preposição, exigida pelo verbo preferir. Esse a. Não há crase aí. Aí existe crase, só que está errado. O correto seria: prefiro a morte a, sem crase, a uma vida do teu lado. Esse a aí é apenas preposição a, exigida pelo verbo preferir. Antes aí você vê a palavra uma, que é um artigo indefinido, né? Uma, artigo indefinido. Esse artigo aí, indefinido, uma, não aceita o artigo a. Você diz uma mulher e não a uma mulher. Uma mulher chegou e não a uma mulher chegou. Então esse artigo indefinido uma não aceita artigo. Entendeu? Então esse aí sem crase, o correto. É apenas a preposição a. Alternativa C está errada. Alternativa D, de dado, diz assim: prefiro o silêncio a qualquer conversa contigo. Prefiro o quê? O silêncio. A quê? A qualquer conversa contigo. A qualquer conversa contigo é o objeto indireto. Veja a preposição a
exigida pelo verbo preferir. Só que aí também a crase está errada. Esse aí vem com crase. Veja a palavra aí depois do a. Qualquer. Qualquer. Qualquer é um pronome indefinido. Qualquer. Não aceita o artigo feminino. A. Qualquer. Você diz assim, qualquer mulher chegou. Você não diz, a qualquer mulher chegou. Não. Qualquer pronome indefinido. Não aceita o artigo feminino. Não aceita artigo. O pronome indefinido. Se não aceita artigo, não pode haver crase aí. O correto seria, prefiro o silêncio a qualquer conversa contigo. Esse aí, sem crase, seria o correto. Alternativa E, traz assim, prefiro os tubarões a você. Vamos lá, prefiro o que? Os tubarões, objeto direto. A que? A você, objeto indireto. Essa crase aí está também errada. Temos aí apenas a preposição a, exigida pelo verbo preferir. Essa palavra aí, você, que é um pronome de tratamento, você, não aceita artigo algum. Não aceita o artigo feminino. Você diz, você chegará amanhã, e não a você chegará amanhã. Então, você não aceita artigo feminino. Se não aceita artigo feminino, o a, então, não pode ser craseado. Esse a é apenas a preposição exigida pelo verbo preferir. O correto seria, prefiro os tubarões a você. Esse a sem crase. Portanto, a única alternativa correta aí é a alternativa A, porque não traz erro algum de língua portuguesa. Mais um vídeo e muito obrigado.